Pessoal, sejam todos bem-vindos. Esses dias eu estava assistindo uma live e nessa live um participante perguntava ao professor: Professor, se eu estiver fazendo a manutenção em uma placa e eu retirar o PWM primário e injetar 19 volts na entrada, ou seja, se eu colocar o carregador sem o PWM primário, a placa vai entrar em curto? E eu fiquei curioso também para saber a resposta do professor. E o professor respondeu o que qualquer outro técnico responderia também. Ele respondeu o seguinte, ele falou: veja bem, se você retirar o PWM primário e injetar 19 volts lá no jack, lá na entrada, não vai acontecer nada na placa. Por quê? Porque a placa sem o PWM primário, ela fica praticamente morta, porque o princípio do funcionamento da placa é o PWM primário, porque a partir dali é que as tensões vão ser distribuídas para toda a placa. O PWM recebe a tensão de alimentação que vem lá do carregador. Se ele estiver bom, em perfeito funcionamento, ele vai enviar os pulsos para os gates dos MOSFETs de alta e os gates dos MOSFETs de baixa. E a partir daí vai surgir as tensões de 3 e 5 volts, onde os 3 volts vai para a BIOS e vai para o superior, e se tudo estiver ok, a placa vai inicializar sem nenhum problema. Resumindo, a resposta daquele professor foi: não vai acontecer nada. E eu fiquei procurando compreender melhor esse assunto, porque há algum tempo atrás eu vi uns dois técnicos dizer que tirou o PWM primário da placa e injetou 19 volts e muitos componentes entraram em curto. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, como a gente pode ter certeza dessa situação? Será que isso acontece em todas as placas? Ou será que isso acontece em algumas placas? Porque a resposta desse professor tem uma certa lógica. Porque vejam bem, essa placa aqui, por exemplo, se a gente analisar o esquema, aqui está o PWM primário. Para que esse PWM funcione, ele precisa de habilitação. Aqui, ó, tá vendo? Ele precisa da tensão de alimentação, tá vendo aqui, VIN. E essas tensões, elas partem lá do carregador. Portanto, se eu tirar esse PWM, essas tensões, tanto de VIN quanto habilitação, elas vão chegar até os pads. Essas outras tensões aqui, ó, não vão existir. Por quê? Porque o PWM está fora do lugar. Aí eu pergunto para vocês, então como é possível essa tensão causar curto em toda a placa? Vou pegar outro esquema aqui. Aqui. Esse esquema é muito conhecido e essa placa também é muito conhecida. Aqui está o PWM primário. Como é que esse PWM funciona? Está vendo aqui a tensão de VIN? Aqui é uma tensão de alta, vem lá do carregador. Essa tensão vem aqui, ó, e entra aqui no pino 2. Está vendo aqui? Pino 2, 19 volts. Se eu tirar esse PWM aqui do local, essa tensão vai chegar só até o pino 2, sem o PWM no lugar. Aí eu pergunto a vocês mais uma vez, como é possível este 19 volts causar curto em vários componentes? Eu quero que você que está assistindo este vídeo, que é mais antigo na área, que vem estudando, assim como eu, pesquisando sempre, deixe aí nos comentários, faça um texto, coloque aí o seu ponto de vista baseado nos estudos e com lógica. Sim, professor, mas o que o senhor tem a dizer a esse respeito? Eu quero dar aqui o meu parecer, ou seja, eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, mas eu não quero que vocês coloquem isso como uma regra, ou que vocês entendam que isso vai acontecer em todas as placas. Mas eu acredito que seja possível. Como assim? Vejam bem.
Deixa eu diminuir aqui esse zoom. Lá na live do professor, ele respondeu para o participante que não aconteceria nada, que isso não era possível. Mas eu, como estudante da área, não gostaria de dar uma certeza quanto a essa possibilidade. Mas vamos aqui na minha linha de pensamento. Assim que eu colocar o carregador, o que é que vai acontecer? Uma tensão de 19 volts, ela vai passar por aqui, por esses capacitores, e vai chegar até os drenos desse MOSFET, onde nós chamamos de MOSFET de alta. Por que MOSFET de alta? Porque está vindo aqui uma tensão de alta, que vem lá do carregador, que é 19 volts. Aqui também existe outro bloco de MOSFET de alta e de baixa. Chega também uma tensão de 19 volts nos drenos desse MOSFET, se tratando desse esquema, porque aqui vai ser gerada uma tensão de 1 volt, está vendo? Aqui nesta fonte vai ser gerada uma tensão de 1 volt. O que eu posso entender aqui é que, se esse MOSFET estiver em curto, independente de eu tirar esse PWM ou não, essa tensão de alta vai passar por dentro desse MOSFET e vai estourar toda essa linha. Estourar no sentido de causar danos, porque vai passar por dentro dele essa tensão de 19 volts, e onde era para ter 5 volts, vai ter 19. Da mesma forma, aqui nessa fonte de 1 volt, se esse MOSFET entrar em curto, aonde era para ser 1 volt, aqui vai ser 19 volts. Vai causar danos? Sim, porque toda a linha, todo o circuito de 1 volt vai ter 19. E nesta linha vai ter componentes que não vai resistir 19 volts ou uma alta amperagem. Aí você me pergunta, sim, professor, mas nesse caso ele está em curto. Mas se o MOSFET não estiver em curto e o desavisado tirar o PWM primário e inventar de injetar 19 volts, é possível? Vejam bem, esses MOSFETs que trabalham junto com o PWM, eles trabalham chaveando, eles trabalham abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ou seja, quando o PWM envia o pulso para ligar o MOSFET, significa que chaveou, ou seja, ligou. Então, a tensão vai passar para o source. Quando o PWM desliga o MOSFET, significa que o PWM desligou o MOSFET. Por um momento ele está ligado e por outro momento ele está desligado. Ligado e desligado. O que eu posso concluir quando o técnico retira o PWM, injeta 19 volts e esses 19 volts passa direto para essa linha aqui, sem o MOSFET estar em curto, é dizer a grosso modo para vocês, espero que vocês me entendam, é que houve um possível chaveamento aqui, através do gate, e esse MOSFET ficou chaveado, e houve a possibilidade dessa tensão passar para essa linha e causar danos, porque, pessoal, não há outra forma dessa tensão passar para o outro lado sem esse MOSFET estar chaveado. Duas alternativas: ou ele está chaveado ou ele está em curto. E também não há outro meio por qual essa tensão venha causar curto na placa. Se tem, eu desconheço, porque a gente está falando aqui nesse momento do PWM primário, onde ele foi retirado e os 19 volts causou curto em vários componentes da placa-mãe. Bom, voltando aqui ao início da nossa conversa, o professor falou que não há nenhuma possibilidade
Eu acredito que há sim essa possibilidade diante dessa explicação que eu passei para vocês. Eu quero que vocês participem, coloquem aí os comentários e, de acordo for o pensamento de cada um de vocês, baseado nos estudos, a gente vai fazer aqui outro vídeo para ficar melhor esse esclarecimento. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Espero aí a participação de vocês.